Boa tarde, sou o Rocir Berni, vice-presidente da nossa Academia Rio Grandense de Letras, e temos o privilégio de ouvirmos e assistirmos hoje uma palestra muito importante sobre a vida e a obra de Érico Veríssimo, dentro do nosso projeto Quinta a 5, um projeto bastante conhecido e reconhecido da nossa Academia Rio Grandense de Letras, que existe há 124 anos, considerada a entidade cultural mais antiga do Rio Grande do Sul. E neste projeto, em que a nossa academia instituiu 2025 como o ano Érico Veríssimo. E para isso, ninguém melhor do que Eduardo Jablonski, um grande crítico literário, professor, que já publicou mais de 30, 40 livros, todos eles sobre crítica literária, e igualmente ele é poeta e tem uma atividade muito grande em relação ao conhecimento e à nossa academia. Nos brinda hoje, então, com esta palavra, com sua palavra, esta palestra que está sendo gravada e ficará como registro para a nossa academia, como um privilégio acadêmico nosso. Eduardo Jablonski. Bom, muito obrigado. Eu tenho que agradecer o convite, e aqui a academia mais importante do Rio Grande do Sul, muita gente importante, muitos escritores importantes, aí eu estou vendo aqui, inclusive, eu acho que eu escrevi sobre todos que tem aqui. Eu escrevi sobre todos, só não escrevi sobre o Tim, mas já havia até combinado escrever. Mais novo. É mais novo. E só estou em vez de escrever a respeito da Cecília Queimel. A gente fez um combinado até que ela se ela tiver um número X de livros, a gente vai começar a escrever. Bom, para se preparar e escrever a respeito e falar a respeito do Érico Veríssimo, a gente tem que ficar um tempo lendo, porque o autor publicou 40 livros. Desses 40 livros eu fiz algumas anotações. Geralmente o palestrante, eu sou professor veterano, dou aula há 25 anos, e geralmente o professor faz anotações e faz anotações no papel. Eu resolvi fazer anotações e deixei aqui no celular algumas informações sobre o Érico Veríssimo, e depois a gente vai falar a respeito de cada um dos livros individualmente, sobre o estilo de escrever do Érico Veríssimo. Por exemplo, ele publicou 40 livros, nasceu no dia 17 de dezembro de 1905 e morreu no dia 28 de novembro de 1975. Aí ele publicou 40 livros. A maioria desses livros, não todos, mas a maioria desses livros ele publicou com 300 páginas. Eu fiquei mais ou menos imaginando, se ele tivesse 40 livros com 300 páginas, não são todos que têm 300 páginas, mas ele talvez tivesse 120 livros de 100 páginas. Tá certo? O Ortiz, Ayrton Ortiz, publicou muitos livros com uma quantidade enorme de páginas também. Eu não cheguei a fazer esse cálculo, daí ele teria quantos livros com 100 páginas? Talvez uns 70, talvez uns 80, não sei exatamente quantos. Mas aí o Érico Veríssimo talvez seria o recordista do Rio Grande do Sul, teria 120 livros com 100 páginas. Essa é uma curiosidade a respeito dele. Eu cheguei a pesquisar, talvez o Moacir Scliar tenha publicado o maior número de páginas, publicou 104 livros, todos eles com um pouquinho mais de 100 páginas. Mas como eu sou crítico literário há 35 anos, vai fazer 36, eu comecei em 1990, 35 anos. Eu pesquisei autores de todas as cidades do Brasil inteiro, fiz mestrado em literatura brasileira na URGS, e eu descobri um cara que era especialista em literatura religiosa, ensaio religioso, tudo a ver com religião católica, e era patrocinado pela editora Vozes, e é de Canoas, que é o Antônio Mesquita Galvão. Ele talvez tenha sido o recordista do Rio Grande do Sul, talvez tenha mais do que 130, 120 livros. Mas eu tentei pesquisar coisa no YouTube e no Google, e de modo geral, sobre ele, e não encontrei. Eu conhecia ele pessoalmente em Canoas, e ele me mostrou a quantidade de livros dele, que é impressionante, impressionante. Talvez seja o recordista do Rio Grande do Sul. Mas o Érico Veríssimo, se publicasse livros de 100 páginas, teria 120 livros, talvez. Mas ele publicou, então, 13 romances, 5 livros de contos, uma novela, que é A Noite, publicada em 1954, 12 livros de literatura infantil, que obviamente não vão ter 300 páginas, né, evidentemente.
O primeiro livro que eu li na minha vida seria O Ursinho com Música na Barriga, O Urso com Música na Barriga, que eu me lembro com muito carinho, era um livrinho que eu tinha gostado muito. E outro livro, 4 livros de viagem, e fez também 2 livros de memória e 2 livros de ensaio, e uma biografia, totalizando 40 volumes. Sobre livros de viagem, ele escreveu 2 livros de memória, que é Solo de Clarineta 1, 1973, escreveu Solo de Clarineta 2, mas foi publicado póstumamente pelo Flávio Loureiro Chaves, que é o principal especialista no Érico Veríssimo no Rio Grande do Sul, professor, pós-doutor, foi professor da URGS, depois ele acabou sendo professor da Universidade Federal de Santa Maria, e conhece profundamente a obra do Érico Veríssimo. Nesse Solo de Clarineta 2, ele contou uma frase que eu me lembrei do Ortiz, né? Ele disse assim, ó, algum bichinho me mordeu, bichinho da viagem, a coisa que ele mais gostava de fazer na vida era a viagem. E quando ele escreveu o Solo de Clarineta 1, foi uma decepção para o leitor que queria saber coisa pessoal do Érico Veríssimo. Ele evitou o máximo possível falar de coisa pessoal no Solo de Clarineta 1, 1973, e também no Solo de Clarineta 2, 1976, 75. Ele morreu em 75, foi um pouquinho depois da morte dele, foi publicado. O Érico Veríssimo disse no Solo de Clarineta 2 o seguinte, olha, me dá um constrangimento violento falar de mim mesmo, eu fico muito constrangido, então eu fico falando a respeito de coisas que eu vejo, assim, e não falando exatamente a respeito da minha vida. Aí um leitor que quer ver o Érico Veríssimo mesmo, acaba não vendo, ele acaba vendo tudo aquilo que ele viu no exterior. E algumas situações, assim, eu tenho várias anotações aqui, mas eu vou ir falando do que eu estou me lembrando. O Solo de Clarineta 2, por exemplo, o Érico Veríssimo teve um momento que ele foi fazer uma viagem a Portugal, e ele chegou a dizer assim, olha, eu tenho uma impressão, eu não sou espírita, e o Érico Veríssimo disse várias vezes nas suas memórias que ele é ateu, ele não acredita em Deus, não acredita em nada, e a própria esposa dele, Mafalda, uma vez o Érico Veríssimo fez uma brincadeira assim, olha, me parece que a minha esposa está rezando ali, pedindo a Deus para que aquele seu marido herege encontre a luz e de repente comece a acreditar alguma coisinha, porque, né? E outra vez, a única vez na vida que o Érico Veríssimo rezou foi na frente do túmulo do Luís de Camões, em Portugal, que ele disse assim, ó, ele fez uma reza e escreveu a reza no Solo de Clarineta 2. Olha, prezado gigante da literatura, me desculpe eu amar tanto o Fernando Pessoa, eu sei que tu é gigantesco, tu é um grande escritor, talvez tenha sido o melhor de todos, mas eu gosto do Fernando Pessoa. E outra coisa também, me perdoe o fato de eu ter cometido deslizes de gramática, deslizes. Como se sabe, o Érico Veríssimo não era formado em ensino superior, ele estudou só o ensino fundamental e médio. E mesmo assim deu aula de literatura brasileira nos Estados Unidos, de 1900, eu tenho a data aqui, mas eu acho que eu não vou me lembrar, deixa eu ver, aqui de 1953 a 1956, ele assumiu a direção do Departamento de Assuntos Culturais da Organização dos Estados Americanos em Washington, e ele sucedeu o grande crítico literário Alceu de Amoroso Lima, o Tristão de Ataíde, e o Tristão de Ataíde morava lá, aqui tem vários escritores, todo mundo conhece, sabe quem é o Alceu de Amoroso Lima? O Alceu de Amoroso Lima escrevia com o nome Alceu livros de pedagogia e educação. Ele resolveu criar o personagem Tristão de Ataíde para escrever crítica literária, e talvez tenha sido um dos maiores críticos de literatura que o Brasil já teve. E até, tu vê, ele acabou sendo esse diretor desses assuntos culturais nos Estados Unidos, e o Érico Veríssimo assumiu o lugar dele depois, e por essa época mais ou menos foi convidado também para ser professor de literatura brasileira, até porque o Érico Veríssimo falava muito bem inglês, então foi dar aula nos Estados Unidos de literatura. Ele foi convidado também para escrever um livro, uma espécie de resuminho, não era nada assim expressivo sobre a literatura brasileira. E ele teve a decência, eu achei bonito isso, e eu vi isso acontecer somente 2 vezes na literatura nacional, Manuel Bandeira fez a mesma coisa, ele teve a decência de não colocar a sua obra junto, ou seja, como se o Érico Veríssimo não existisse. Então ele escreveu todo o panorama da literatura brasileira, mas Érico Veríssimo não existe. Ali, né? Eu achei bonito isso, uma humildade.
E os escritores gaúchos, de modo geral, são humildes, fazem esse exercício de humildade. Outra coisa que eu achei bacana também, o Manuel Bandeira, quando escreveu um livro sobre a literatura brasileira, ele também ele escreveu de poesia, de poetas, falou sobre muitos autores da literatura brasileira e como se ele, Manuel Bandeira, da geração de 1922, não existisse. Também eu achei uma coisa bonita, né? Achei uma coisa bacana. Então, outras informações aqui sobre o Érico Veríssimo. Ele também foi... deu um salto aqui. Voltando. Agora, algumas informações a mais do Érico Veríssimo. Ele também trabalhou como balconista de farmácia, foi diretor da Revista do Globo, trabalhou como repórter. Ele veio para Porto Alegre porque ele queria viver da literatura, e todo mundo que escreve aqui sabe que viver da literatura não é uma coisa muito simples, né? Talvez escritores profissionais aqui no Rio Grande do Sul existem quantos? Então, alguém que escreve, recebe dinheiro para escrever, tem o Heitor Ortiz, né? Tem mais quantos? Um que outro. Eventualmente alguém recebe um pouquinho de dinheiro para escrever, mas não é normal isso na literatura. E o Érico Veríssimo publicou desses 40 livros apenas com o livro Olhai os Lírios do Campo. Depois deste livro, ele se tornou escritor profissional. No solo de clarineta 1, ele disse assim, eu fui lançar o Olhai os Lírios do Campo em várias cidades do Brasil, e ele pensou assim, mas para que eu vou lançar no Rio de Janeiro, Olhai os Lírios do Campo? Para quê? Quem é que me conhece no Rio de Janeiro? Aí chegou lá no Rio de Janeiro e viu um mundaréu de gente, mas uma coisa assim de louco. Como aconteceu no Arco-Íris Noturno, do nosso amigo Rossir Berni, que agora lançou e tem 200 pessoas para ir fazer a sessão de autógrafos, né? E eu também vi a sessão de autógrafo do Pio Furtado, lá na Santa Casa de Misericórdia. Tinha quantas pessoas? Tinha umas 200 ou 300, né? E quanto tempo a gente ficou na fila. E o Érico Veríssimo estava no Rio de Janeiro, e ele pensou assim, não vai ter ninguém. E ele viu um mundaréu de gente, e era para ele, era para o lançamento dele. E ele ficou assim espantado, mas quem é que me conhece? Ninguém me conhece. Não, mas era para ele, era para ele. E por causa do Olhar os Lírios do Campo, ele virou escritor profissional. Aí todo mundo começou a comprar o Érico Veríssimo, começou a achar que o Érico Veríssimo valia alguma coisa. E esse livro é um livro que o leitor pode, talvez, ter um pouquinho de dificuldade de ler no início, porque o Dr. Eugênio, ele tem vergonha do seu pai Ângelo, e tem vergonha da pobreza, e sente nojo de pobre, e daí ele não quer. O pai Ângelo trabalha como alfaiate, tem uma enorme dificuldade de sustentar a família, e aí ele pensa assim, o pai Ângelo, bom, eu tenho 2 filhos, tenho o Ângelo, o Eugênio, e tenho o Ernesto. Aí eu vou levar quem para ser, eu vou pagar o estudo de quem eu não tenho condição de pagar o estudo de 2 pessoas, eu tenho condição de pagar o estudo apenas de uma pessoa. Então o Ernesto ficou assim, trabalhando como capinando, cortando grama, coisa do tipo, enquanto o Eugênio foi ser doutor, foi ser médico. E aí o Eugênio tinha vergonha do irmão, porque o irmão era humilde. E tinha vergonha do pai, porque o pai andava todo encurvadinho assim, era alfaiate, e a única coisa que o pai tinha condição de dar para ele era uma roupa. Porque é a única coisa que ele tinha condição de fazer e tinha dinheiro para fazer. E o Eugênio, quando ficava junto com seus amigos da Faculdade de Medicina, todos eles ricos, todos de famílias abastadas, aí o Eugênio ficava, não, nem chega perto do pai, nem chega perto do irmão. Isso, o que aconteceu comigo quando eu comecei a ler o livro, assim, eu comecei a ler o livro e deixei, assim, mas tá muito nojento, tá difícil de engolir, tá difícil de ler o livro. E eu fiquei pensando, mas ele ficou famoso por causa desse livro. Então vamos lá, vamos de novo, vamos tentar ler de novo. Aí o cara vai lendo, e o Eugênio é um canalha em todos os sentidos. Aí tinha a Eunice, que era uma guria milionária, filha de pai milionário, que tem indústria, mas é uma guria bonita, uma guria intelectual, inclusive mais intelectualizada do que o próprio Eugênio, que gostava de conhecimento, gostava de inteligência. Aí essa Eunice começou a querer desafiar o Eugênio e acabaram casando. Mas o Eugênio acabou casando por interesse financeiro, porque ele queria dinheiro, ele queria aumentar o seu status.
E o Eugênio, na realidade, gostava da colega de aula dele, que era humilde como ele, que se chamava Olívia, que também se formou em medicina. Esse livro aí continua sendo nojento. E aí depois o Eugênio faz amizade com alguns casais de pessoas ricas e acaba tendo uma amante. Aí fica tendo um caso com a mulher do amigo. E aí é casada com uma mulher que ele não gosta, eu acho que é Isabela, o nome da mulher do amigo. Mas na realidade o que ele se sente, não que ele goste da Olívia, mas é que na realidade ele se sente um pouquinho mais confortável com a Olívia, porque a Olívia na realidade é da mesma classe social que ele, também era pobre. E daí acaba acontecendo que o Eugênio tem uma filha. E ele não dá muita importância para Ana Maria, filha. E a Olívia morre. Quando a Olívia morre, aí acontece uma transformação e aí passa a ser divino o livro. Aí passa a ser divino. Aí o cara que não consegue ler o livro, o Eugênio começa a pensar assim, não, mas parei um pouquinho, eu tenho que mudar de vida. Aí descobre cartas que a Olívia havia escrito para o Eugênio, que o Eugênio nunca havia lido. Aí o Eugênio pensa assim, não, começou a ler as cartas e começou a ver coisas assim que a Olívia dizia, olha que a vida da gente não é só dinheiro, que a vida da gente não é só pensar em questões materiais, existe mais do que isso, tu pode ajudar o próximo e se sentir bem com isso, salvando a vida das pessoas, e tu pode de repente relacionar com as pessoas porque tu gosta da pessoa, não porque a outra pessoa tem dinheiro, aí algumas coisinhas assim que vai dizendo. E aí o doutor Eugênio resolve se separar da Eunice, se desquitar, porque na época não existia assim divórcio. Então se separa, aí com aquelas fofoquinhas que sempre acontecem, falam mal dele, falam de tudo, dizem que a Eunice conseguiu amante, dizem que ele não tem mais condição, talvez, de namorar a Eunice. Aí inventaram um monte de mentira, ele achou até divertido, não, tá tudo bem, não tem problema nenhum. E até porque hoje em dia, e também naquela época, né? Na época do Érico Veríssimo, como hoje em dia, as pessoas gostam muito de falar mal dos outros e de tentar derrubar a imagem das outras pessoas, e aí tentaram derrubar a imagem do doutor Eugênio, e ele pensou, não, tá. Então, tem um dito popular que diz assim, enquanto os cachorros ladram, a caravana passa, e vai passando e vai indo, não importa se está falando mal ou não. E ele acabou criando um consultório que ele já tinha, muito pobre, muito humilde, e atendendo gente muito pobre, e ele ficou feliz, se satisfazendo dessa maneira, ganhava de vez em quando um pouquinho de dinheiro, muitos dos seus pacientes não tinham condição de pagar, e mesmo assim ele ficou feliz, e o livro foi levando dessa maneira. Aí chega a ser emocionante, chega a ser assim, o cara vai ler, chega a vontade até de chorar, é emocionante. É realmente um grande livro, mas a pessoa precisa primeiro passar daquela fase do doutor Eugênio nojento. Aí quando consegue passar aquela fase, aí sim, aí a coisa tem essa relação bonita. E essa relação bonita com a medicina aconteceu no solo de Clarineta 2 também, porque em 1958, o Érico Veríssimo sente problema cardíaco e ele acaba tendo uma relação de amizade com um doutor cardiologista da URGS, do Hospital de Clínicas, foi reitor da URGS, Eduardo Faraco, foi tio do Sérgio Faraco, grande escritor do Rio Grande do Sul, também, entre vários outros grandes escritores que nós temos. E o Eduardo Faraco começou a andar junto com o Érico Veríssimo o tempo todo, porque o Érico Veríssimo estava com um problema no coração. Ficou muito tempo sem escrever, pelo menos um ano inteiro. Para um escritor ficar um ano inteiro sem escrever é um crime, coisa de louco. O cara não consegue não escrever. O próprio Rainer Maria Rilke disse assim, ó, quem é que é escritor? Escritor é aquele que não consegue não escrever, isso é escritor. O cara passar um ano sem escrever é um absurdo, Então, e outra coisa que o Érico Veríssimo dizia também, ele tinha alguma coisa com ele que ele não conseguia produzir em Nova York ou em qualquer outro local do mundo. Ele tinha que escrever na sua casa em Porto Alegre, era aí que ele conseguia escrever. Ele não conseguia escrever de outra maneira. E daí o Eduardo Faraco fez muitos exames para tentar descobrir e tentar ajudar na situação cardíaca do Érico Veríssimo. E o Érico Veríssimo acabou morrendo disso, de ataque cardíaco, aos 69 anos de idade.
Mas aí tem algumas outras situações. O livro Clarissa, 1933, conta a história de uma guriazinha, que depois a filha do Érico Veríssimo se chamou Clarissa, em homenagem a essa personagem. Eu li muitos críticos de literatura falando mal do Érico Veríssimo por causa da personagem Clarissa. Porque daí disseram assim, não, mas a Clarissa é uma perfeição, a Clarissa, o que tem de errado na Clarissa? Nada. A Clarissa é delicada, a Clarissa é gentil, a Clarissa é bonita, a Clarissa se importa com os outros, a Clarissa é uma perfeição de guriazinha. Aí a Clarissa vai passar, esse romance, Clarissa, conta a história de uma guriazinha perfeita, e o Érico Veríssimo recebeu um monte de crítica, porque ela não é um ser humano, ela é um ser perfeito, que vai passar as férias numa pensão. E todos os escritores aí de 70 anos para cima sabem o que é uma pensão. Todos os grandes do Rio Grande do Sul já moraram numa pensão. Aí vindo do interior, Luiz Coronel morou em pensão, Carlos Nejar morou em pensão. Não sei se daqui alguém morou em pensão também. José Berni morou em pensão, Ayrton Ortiz morou em pensão, José Eduardo de Graça morou em pensão. Então, a Clarissa estava numa pensão, só que pensão da madrinha dela, se eu não estou equivocado. Aí ela se relaciona de maneira bonita, de maneira como uma guriazinha perfeita, assim. Mas existem adolescentes que têm um comportamento bonito. Por que tem que ser malvado? Tá, o ser humano, como diz a suposta filosofia oriental, o yin e yang, ou seja, em todo mal tem o bem, todo bem tem o mal, pode ser. Mas não creio que seja um motivo para ser criticado violentamente, porque a Clarissa é um serzinho delicado, querido. E como o Érico Veríssimo era o pai da Clarissa, personagem, e futuramente pai da Clarissa, ser humano, dificilmente o pai vai achar que o seu filho tem algum defeito. Provavelmente não. Eu não acho que mereça. O pai geralmente ama profundamente seus filhos com as suas características, e mesmo o defeito do filho, o pai vai achar que é maravilhoso igual, e está tudo certo. E a Clarissa aparece em outros livros posteriormente. Por exemplo, não vou citar agora a Clarissa passando para outros livros. Como são 40 livros e cada um dos livros tem 300 páginas, é difícil a pessoa conseguir em um mês reler e ler todas as 120 livros de 100 páginas de um escritor do tamanho do Érico Veríssimo. Uma coisa que a pessoa precisa saber, que é uma coisa interessante, o professor José Fernando Miranda, que ninguém conhece praticamente, ele está abandonado, eu não vejo ele ser citado em lugar nenhum, publicou 22 livros, e ele foi professor de literatura na Universidade La Salle, e também na PUC, e também no Hospital Militar, ao longo de 40 anos. Tinha mestrado, doutorado em literatura, formado em letras clássicas. Esse professor dizia assim, ó, um grande escritor, como o Érico Veríssimo foi, ele tinha que ser denso, escritor denso. Ou seja, um escritor que tu lê e tu consegue sentir, não, aquilo ali é vida, aquilo ali, a personagem foi criada de uma forma que é um ser humano. Então, o Edward Morgan Foster, esse escritor, desenvolveu a teoria da personagem redonda e da personagem plana. A personagem redonda, esse E.M. Forster, a teoria diz o seguinte, tu tem que passar um romance inteiro dando características da personagem para tu tentar tornar a personagem humana. E parece que é isso, essa densidade que o professor José Fernando Miranda falava do Érico Veríssimo, e essa tentativa de criar personagens de verdade humanas, que foi o que o Érico Veríssimo fez. Me parece até que, embora não tivesse estudo de nível superior, é como se ele fosse um psicólogo dentro da literatura. Se a pessoa for ler No Tempo e o Vento, 2.200 páginas, 7 volumes, começou a ser publicado em 1949 e parou de ser publicado em 1962. Aí que tem aqui, aí tem informações aqui. O Tempo e o Vento tem um continente, tem um retrato, né? O arquipélago. Quando fala da Na Terra e passa de maneira densa, colocando muitas informações, algumas cenas, mas criando um ambiente para tentar mostrar com que a Na Terra fosse um ser humano, não uma personagem.
O Certo Capitão Rodrigo é a mesma coisa, que acaba sendo um capítulo, mas é um capítulo de 100 páginas. Aí um capítulo de 100 páginas para tentar transformar aquele personagem que gostava de violência, que gostava de confusão, que gostava de beberagem. E o Érico Veríssimo não bebia bebida alcoólica, o Érico Veríssimo não gostava de violência. O Érico Veríssimo muitas vezes disse no Solo de Clarineta, tanto 1 e 2, o seguinte: olha, eu detesto violência, eu não gosto de violência. E ele escreveu o livro O Tempo e o Vento, que é uma saga de 7 volumes, não é o livro, são 2.200 páginas, não gostando de violência, mas ele o tempo todo falou a respeito de cada geração de gaúcho participando de guerras, de revoluções, todas as grandes revoluções que aconteceram aqui, todas as guerras importantes que aconteceram, os gaúchos estão sempre participando e sempre vencendo as revoluções, entrando em confronto com os castelhanos, e o Érico Veríssimo não gostava de violência. Aí, voltando ao Solo de Clarineta 2, quando o Érico Veríssimo viajou por todo Portugal, sendo custeado pela editora portuguesa, porque queriam que o Érico Veríssimo desse conferência em tudo quanto é lugar, ele sempre dizia: eu não gosto de ditadura, eu não gosto de opressão, eu não gosto do governo Salazar, porque era o governo Salazar, Oliveira Salazar em Portugal naquela época, uma ditadura violenta em Portugal. Eu gosto que as pessoas tenham liberdade para fazer o que elas quiserem, o que elas bem entenderem, ou seja, não deveria ter essa opressão, não deveria ter a ditadura. Ele não gostava nem da ditadura de esquerda, nem da ditadura de direita. Ele não era comunista, e como outros escritores da época foram, escritores comunistas, Mário Benedetti, escritor uruguaio comunista, vermelho, roxo, e outros escritores também, ou de repente até o escritor francês Jean-Paul Sartre, que era comunista também, ferrenho. Érico Veríssimo não, ele não era comunista porque ele não gostava de opressão. Até o próprio Ayrton Ortiz acabou de falar que tentou viajar para a China, e a China tem opressão. Não é um sistema comunista, porque o comunismo nunca existiu. Comunismo e socialismo são coisas bastante diferentes, pelo que explicou o Karl Marx. Mas é um sistema socialista, um sistema socialista de opressão, de repressão, que daí as pessoas não têm direito de fazer absolutamente nada. Érico Veríssimo não gostava de opressão. Ele gostava mais dos Estados Unidos porque tinha liberdade, mas quando os Estados Unidos invadiu o Vietnã e atacou o Vietnã e atacou também a República Dominicana, ele também foi contra. E aí acontece uma situação, todo mundo aqui é intelectualizado, todos os escritores importantes aqui do estado do Rio Grande do Sul, vocês se lembram quando um grande... Eu não gosto de falar mal de alguém e citar nome, eu não vou citar nome por causa disso. Mas aí um escritor importante do estado do Rio Grande do Sul escreveu um artigo dizendo que o Érico Veríssimo não falava a respeito, não contribuía com artigos ou com conferências ou falando em palestras sobre a sua opinião política. O que é mentira, e grosseira mentira. Aí o Luiz Fernando Veríssimo, que é curioso, ele era chamado pelo próprio pai de mudinho solitário. Então o Érico Veríssimo dizia assim: ó, lá vai o mudinho solitário, porque não falava, o filho não falava uma palavra sequer. Luiz Fernando Veríssimo, hoje grande escritor gaúcho, autor de 70 volumes, se eu não estou equivocado. E daí o pai dizia: ó, lá vai o mudinho solitário. Então o Érico Veríssimo não gostava de repressão, não gostava de violência. Ele gostava dos Estados Unidos porque tinha liberdade, mas foi completamente contra e falou sempre falou nos seus livros a respeito do assunto, falou em muitas conferências. Ele deu conferências no mundo inteiro, era convidado para dar palestras no mundo todo. E lá em Portugal ele deu muitas palestras falando exatamente isso que um jornalista gaúcho disse que ele não fazia. E aí, por causa disso, o Luiz Fernando Veríssimo se revoltou e disse na 0 hora: ou tu demite esse cara ou eu caio fora. E deu uma confusão e esse cidadão foi demitido porque falou errado, porque não é verdade que o Érico Veríssimo não falava de política, não é verdade que o Érico Veríssimo não falava... Ele não ia para a imprensa diariamente, uma coluna de jornal, falar de política, não era isso. Mas ele falava em conferências no mundo todinho, todo. Ele dava palestras no mundo inteiro, sempre falando o mesmo assunto. Não falava nas suas palestras sobre ele, Érico Veríssimo, escritor.
Ele falava sobre a liberdade que queria que tivesse em todos os países, e era uma época de ditadura do Salazar, tinha a ditadura do Franco, tinha várias ditaduras, e posteriormente, em 1964, ditadura aqui no Brasil. Houve muitas ditaduras, não houveram muitas ditaduras, como tem muita gente que diz por aí, né? Houve muitas ditaduras. Eu sou professor de português, a gente tem que enfatizar pequenos detalhes também, né? Mas aí então o Érico Veríssimo era a favor da liberdade total, liberdade das pessoas. Ao contrário do que disse o jornalista, motivo pelo qual o Luiz Fernando Veríssimo entrou em confronto e esse jornalista acabou sendo demitido, que é um grande escritor, é um grande jornalista e é admirável e de repente merecia até entrar na Academia Rio Grandense de Letras, não sei se ele quer de qualquer maneira. Falando em entrar na Academia Rio Grandense de Letras, o Érico Veríssimo era um cara quieto, solitário, e toda vez que ele participava de um evento, ele não gostava assim de... ele gostava de ficar sozinho. E até chegou a dizer, ele gostava de ficar sozinho, quieto no seu canto, lendo ou escrevendo. Então, quando ele falava a respeito lá de Portugal, parecia que o amor que ele tinha pela língua portuguesa e a literatura portuguesa era violento. Ele conhecia a obra completa de vários escritores que não são mencionados em lugar nenhum. Escritores da época dele, 1950, 60, 1940 e tal. Ele conhecia profundamente e conhecia os gêmeos, Essa de Queiroz, ou, de repente, Fernando Pessoa, tal, etc. Aí o Érico Veríssimo saiu com uma frase assim que eu fiquei pensando na frase dele assim. Ele disse assim, ó, às vezes eu fico olhando para minha esposa assim, eu sinto uma pena profunda que ela é esposa de um escritor. Ou seja, o escritor não gosta de festa, o escritor não gosta de badalação, o escritor não gosta de coisa nenhuma, não gosta de beberagem, não gosta de folia, não gosta de nada. E eu, na minha humildade, fiquei pensando assim, eu não estou me comparando ao Érico Veríssimo, eu sou um simples professor que gosta de escrever, só isso. E aí eu fiquei pensando assim, bom, eu tenho a mesma característica, né? De repente, coitado dos meus filhos, né? Porque eu também não gosto de festa, eu também não gosto de folia, eu gosto só de ler e escrever, né? Eu gosto de ficar no meu canto ali lendo e escrevendo. Aí os filhos são pessoas normais e o cara que é escritor, aí eu só gosto de livro, né? É complicado. Aí o Érico Veríssimo dizia, eu sinto uma pena profunda da esposa de um escritor. Tá, mas aí outras informações, olha só. O Tempo e o Vento, que começou em 1949, a publicação, 7 volumes, 2.200 páginas, e terminou em 1962, tenta fazer um apanhado histórico do Rio Grande do Sul em 200 anos. E até, mais ou menos, em termos de informação, começa em 1745 e termina em 1945. E esse apanhado histórico é um apanhado histórico bastante forte. Até lendo os livros de ensaio da professora doutora Zilá Berno, que inclusive foi quem me ensinou a fazer crítica literária. Eu aprendi com ela, foi ela que me ensinou. Eu fiz mestrado, ela era minha orientadora. Ela fez um ensaio envolvendo, entre tantos ensaios que fez, envolvendo literatura e história. E aí é uma coisa interessante, o cara que gosta de literatura acaba ficando um profundo conhecedor de história, isso não tem nenhuma dúvida. E se tu lê o Érico Veríssimo, tu conhece 200 anos profundamente da história do Rio Grande do Sul. Aí poderia ler o Mário Maestre, grande historiador, poderia ler vários outros historiadores importantes. Tem um professor Eusébio que deu aula na Facos, grande historiador, e tem vários outros historiadores importantes. Mas ler Érico Veríssimo é suficiente para saber profundamente o que aconteceu na Revolução Farroupilha e outras tantas revoluções, das quais a Revolução Federalista, aquele Tratado Ponte Verde, todas as outras revoluções, a pessoa tem informações profundas de história lendo a literatura do Érico Veríssimo, e de repente o cara lê o Érico Veríssimo e vai fazer um vestibular de história na URGS, tu gabarita a prova, tu nem, mas como? Eu nem estudei história. Sim, mas daí estudou literatura, e literatura é irmanada com a história, não há dúvida nenhuma. O Érico Veríssimo também publicou o livro O Senhor Embaixador, em 1965, e como ele teve uns 3 ou 4 anos trabalhando como diretor cultural em Nova York, nos Estados Unidos, ele não era exatamente um embaixador, mas num dos trabalhos americanos que ele teve que fazer, ele viu um senhor descendo de um elevador e pensou assim, pá, aquilo ali parece um embaixador.
e ficou olhando para ele assim, e o livro todinho apareceu na cabeça dele, naquele momento, naquela cena. Então, veio um senhor da maneira que estava vestido e ele pensou, o Érico Veríssimo pensou, bom, mas eu posso escrever o livro. Ele teve um pouquinho de experiência, não exatamente como embaixador, mas ele ia usar um pouquinho da experiência que ele teve de participar de reuniões, de participar de eventos sociais para tentar resolver problemas a favor do seu país. Aí ele inventou um país assim, um país de fala espanhola e tal, e desenvolveu o livro. É um livro saborosíssimo, que tem o objetivo de fazer uma crítica às políticas dos países latino-americanos, que é outra coisa que vai ao contrário do que disse o jornalista gaúcho, aquele que acabou sendo demitido a 0 hora por causa daquele confronto que entrou com o Luiz Fernando Veríssimo. O Érico Veríssimo falava, sim, as suas ideias políticas, não no sentido de escrever artigo diário em jornal tratando do assunto. Ele até poderia fazer, mas ele chegou a dizer no Solo de Clarineta 1 que não escrevia artigo diário porque ele achava que não era necessário. Então, ele é um escritor de romance, não é um escritor jornalista, né? Nem formação tinha, nem estudo tinha. Mas o senhor embaixador é uma crítica à política externa de países latino-americanos. E é um livro saborosíssimo. É impossível tu ler o Érico Veríssimo e não se sentir envolvido. Impossível. Aí tu começa a ler, tu fica preso. Tu começa a ler, tu não consegue parar de ler. É um autor assim denso que faz a literatura fluir. O único livro que eu achei que é um pouquinho difícil de ler, que seria Caminhos Cruzados. Esse aí eu tive dificuldade de pegar o fio da meada, porque na realidade muda de personagem o tempo todo. Vai mudando. Aí vai mudando os caminhos cruzados e de repente o leitor pode eventualmente se sentir perdido. Eu não acho que seja uma grande ideia, como fez o Gabriel Garcia Marques, e o nome do meu filho, Gabriel Lauque Jablonski, foi em homenagem a Gabriel Garcia Marques, por causa do Gabriel Garcia Marques. Então tudo que eu faço na minha vida tem a ver com literatura, né? Fernanda Lauque Jablonski é em homenagem a Fernando Pessoa. E Gabriel Garcia Marques. Eu queria botar o nome Joaquim Maria Machado de Assis. Eu queria. Mas eu não gosto do nome Joaquim e não gosto do nome Maria. Se o nome fosse, sei lá, Fernando Gabriel Machado de Assis, eu teria botado Fernando e Gabriel. Então eu pensei, então eu vou tirar o Machado de Assis e vou passar para Gabriel Garcia Marques. E vou tirar a Maria lá, não vou botar Joaquim Maria Machado de Assis, vou botar então Fernanda Lauque Jablonski, em homenagem a Fernando Pessoa, que são autores que eu também gosto. O Gabriel Garcia Marques fazia uma coisa que eu acho que o Érico Veríssimo fez, sem se conhecerem, obviamente, né, porque o Érico Veríssimo é de antes, mas aí no Caminhos Cruzados, deixa eu ver de que ano é o Caminhos Cruzados aqui, que de cabeça eu não me recordo. 1935, tá, muito obrigado. Aqui eu tenho um grande intelectual de Torres, Paulo Tim. Muito obrigado. Então, por casualidade, foi o primeiro livro dele que eu li, eu era muito jovem, né? É a mesma data do livro Os Ratos, do Dionélio. E marca, ganhou um prêmio nacional. É uma marca o Marques Rebelo, o Dionélio Machado com Os Ratos e Caminhos Cruzados com o Érico Veríssimo, ganhou um prêmio nacional. Só que esse livro, eu estava citando o Gabriel Garcia Marques, porque me deu a impressão, a quantidade de personagens é enorme, de personagens, e um leitor eventualmente pode se perder ali no meio, como acontece com 100 anos de soledad, né? 100 anos de solidão. A quantidade de Buendias que tem ali é um absurdo, Aureliano Buendia, não sei o que, mas é muito personagem e pode eventualmente fazer o leitor se perder ali no meio. Daí tá, mas quem é esse personagem aqui? Esse aqui se refere a qual história? Eu não acho que seja um acerto de um escritor fazer um livro com tantos personagens, porque eu acho que ainda mais os leitores atuais, a Unesco disse num estudo, e eu acho importante que o crítico de literatura estude profundamente, seja um grande estudioso, ou seja, e até por essa razão que eu já fiz 3 graduações, 3 faculdades, estou começando a 4ª, começou semana passada minha 4ª faculdade. O cara tem que estudar para ter um conhecimento profundo. A Unesco disse assim, de cada 4 pessoas que leem um livro aqui no Brasil, 3 não entendem o que estão lendo. 3. Então isso dá em que percentual? 75%. De pessoas que não entendem o que estão lendo. E daí tu pega um livro como Caminhos Cruzados, com quantos personagens tem ali?
Mais de 30, tá. Daí tem uma quantidade enorme de personagens. Aí será que o cara vai se dar conta? Será que, como acontece no 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, a quantidade de personagens é muito grande, será que isso não dificulta enormemente para o leitor? É o contrário do que acontece no livro A Noite, em 1954. O livro A Noite tem um desconhecido, que é um personagem, aí tem um mestre, que é um vagabundo extremamente esperto, da noite de Porto Alegre, e tem um corcunda, anão corcunda. Tá. Então esse anão corcunda e o mestre ficam pegando o desconhecido, e o desconhecido está meio baratinado, ele perdeu a memória, e parece uma coisa de cinema, mas não é de cinema. A pessoa pode realmente perder a memória. Eu sofri um acidente de moto, bati a cabeça, e durante assim umas 3, 4 horas eu perdi a memória. Eu fiquei me dando conta do que tinha acontecido só depois. E isso é recente, isso aconteceu comigo recentemente. Então, eventualmente, e a gente tem aqui o Dr. Pio Furtado, que é formado em medicina, que saberia dizer melhor do que eu, e também o médico também, José Eduardo de Grazi, que saberiam dizer isso melhor do que a gente, mas parece que existe realmente essa coisa aí de amnésia. Aí o desconhecido no livro A Noite, 1954, Érico Veríssimo, ele perdeu a memória, ele não sabia exatamente o que estava acontecendo. Aí a pessoa fica o leitor fica naquela situação, será que o cara é deficiente? Será que o cara ele não sabe o que ele está fazendo? Aí ele é conduzido por um espertalhão, que é um vagabundo, que é um malandro, né, que é chamado de mestre, e é também conduzido por um anãozinho corcunda, que é um bagaceiro, que gosta de fazer folia, e aí eles visitam um cabaré, visitam o submundo de Porto Alegre. Aí o anãozinho aquele gosta de bater nas gurias e é um marginal, Aí fica toda naquela situação e o leitor fica assim, tá, mas o que está acontecendo? E aí o desconhecido tem uma carteira recheada de dinheiro, tá rico, tá cheio de dinheiro, e ele não se lembra de onde conseguiu aquele dinheiro. E ele também tem mancha de sangue num lenço. E ele fica pensando assim, por que tem mancha de sangue? O que ele fez para ter mancha de sangue? Ele não se lembra direito o que aconteceu. Aí, de repente, ficam sabendo que uma moça é esfaqueada pelo próprio marido que desapareceu. Aí ele ficou pensando, o desconhecido pensando, será que fui eu que esfaqueei a moça? A minha própria esposa? Ele fica naquele negócio assim, e aí ele não sabe se é ele mesmo que esfaqueou ou não. E essa coisa baratinada, assim, do cara tá louco, tá se sentindo mal, não sabe exatamente o que está acontecendo, e daí vai passando por vários cabarés, aí vai vendo uma pessoa super importante da nata da sociedade de Porto Alegre, que também vai no cabaré, aí acontece um monte de confusão, aquelas coisas bem bagaceiras, de violência, de cabaré, espancar e coisa assim, o próprio desconhecido acaba indo ao soco com aquele anãozinho corcunda, e daí o anãozinho corcunda trata mal uma guria lá do cabaré como se estivesse espancando ela, e dá um monte de confusão. Aí de repente esse desconhecido, depois de toda a noitada de confusão e zoeira e folia, ele vai voltando para casa e ele mais ou menos vai se lembrando que ele havia ofendido a esposa dele, e daí a esposa dele ameaçou ele de abandonar. Aí ele ficou pensando, será que eu matei minha esposa? Não, mas não pode ser, por que eu faria isso e tal? Aí ele volta para casa e fica naquela expectativa de ver a esposa em casa de novo. Só que não fica bem claro que a esposa está em casa ou não está em casa. Mas ele retorna e ele escuta barulho na sua própria casa. E ele acha, bom, de repente pode ser a esposa, mas aí termina o livro assim. Termina o livro nessa situação. Eu falei a respeito de muitos personagens dos Caminhos Cruzados, que dificulta muito o entendimento do leitor, mas esse livro Noite não dificulta nada, porque é um personagem principal, é um personagem que ele tenta mais ou menos caracterizar como se fosse um ser humano, enquanto tem 2 personagens secundários, e volta e meia aparece uma prostituta ali e tal, mas então na realidade é um personagem principal, 2 secundários, e outras personagens são apenas citadas ali, en passant, assim. Aí esse livro é fácil de acompanhar, mas muitos críticos de literatura disseram que o livro é muito, assim, meio noir, ou seja, um livro
meio obscuro, um livro... Não gostaram do livro do Érico Veríssimo, criticaram muito esse livro, mas o Flávio Loureiro Chaves, o grande especialista na obra do Érico Veríssimo, disse que o Érico Veríssimo é um realista, ele é um criador de personagens reais, fala da burguesia, da classe média do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre principalmente, e esse é o melhor livro dele, o livro mais realista, mais perfeito, e é um livro que dá um choque de emoção, é violento. O próprio Érico Veríssimo dizia assim, ó, o livro só é bom se esse livro der um choque de emoção, se ele conseguir trabalhar com a emoção. Se ele conseguiu trabalhar com a emoção, aí o livro é bom. Se ele não conseguiu trabalhar com a emoção, aí não. E ele chegou até a dizer, alguns livros que ele escreveu, ele não percebia esse choque de emoção. Bom, mas haveria muita coisa a mais para falar a respeito do Érico Veríssimo. Daria tranquilamente, eu que sou professor, daria tranquilamente para ficar um semestre inteiro falando do Érico Veríssimo, talvez um livro por dia, de repente, ou temas diferentes. Um último tema que eu não abordei, o Mozart Pereira Soares foi o primeiro cara a escrever dizendo que o Érico Veríssimo era um mestre na criação do personagem feminino. Aí eu fiquei pensando assim, eu no mestrado estudei várias teorias de literatura, uma delas era a teoria do decolonial, também a teoria pós-colonial, entre vários autores, alguns deles diziam o seguinte, olha, sinceramente, um autor homem não dá para escrever sobre personagem feminino. Quem pode escrever sobre personagem feminino é mulher. Quem pode escrever sobre personagem homossexual é homossexual. James Baldwin, literatura americana, por exemplo, aquele João Silvério Trevisan, da literatura brasileira, por exemplo. E quem pode escrever sobre literatura negra é um negro. Oliveira Silveira, poeta, grande poeta do Rio Grande do Sul. Ou seja, então cada um tem que ficar na sua área, porque daí quem consegue escrever sobre mulher, Clarice Lispector, por exemplo, tu vai ler os contos da Clarice Lispector, sente aquilo ali, uma mulher. Então, por essas teorias pós-coloniais e decoloniais, o Érico Veríssimo não poderia. Como ele vai ser um grande criador de literatura feminina. No entanto, ele comentou no Solo de Clarineta 2, assim, as grandes personagens femininas que ele criou, Ana Terra, Bibiana, Maria Valéria e várias outras personagens, criou essas personagens pela profunda admiração que ele tinha pela sua mãe e pela sua sogra. Ele disse assim, essas são duas matronas perfeitas, dois seres humanos assim de alto gabarito. Então ele pensou nas grandes personagens como ele via a sua mãe e como ele via a sua sogra. Então ele via assim o que elas faziam e ele botava na literatura. Só que eram também, como a Clarissa, também as mulheres do Érico Veríssimo, as fortes, eram mulheres perfeitas, ou seja, sem defeito nenhum. Não faz nenhum chilique feminino, nada. Não tem chilique, não tem nada. É tudo perfeição, é tudo inteligência, tudo coragem de enfrentar os problemas. Ou seja, a mulher do Érico Veríssimo, principalmente essas grandes personagens, eram personagens de uma perfeição humana, assim, a toda prova. E eu não sei se de repente, como eu sou homem, aí vai ler um personagem feminino do Érico Veríssimo, se o cara vai sentir, não, realmente aquilo ali é uma mulher. Mas eu consigo ler a obra completa da Clarice Lispector e perceber aquilo ali é uma mulher. No Érico Veríssimo eu não consigo perceber assim com tanta perfeição, realmente aquilo ali é uma mulher. Eu percebi uma mulher assim, elas não têm defeitos, para começar. E todo ser humano tem defeitos e virtudes, né? A Clarissa também não tem defeito, a Clarissa só tem virtude. Mas eu percebi um defeito numa mulher, uma personagem do Olhar e os Lírios do Campo. Para encerrar, eu sei que o tempo que nós temos é uns 50 minutos, agora 53 minutos já passaram, 3 minutos. Mas aí então, o que disse o Olhar e os Lírios do Campo? O doutor Eugênio foi convidado para curar um senhor que estava morrendo. Aí o senhor começou a dar um espasmo. E começou, não sei que tipo de espasmo, mas ele estava se mexendo, se debatendo, e o médico estava ali tentando salvar a vida de uma pessoa. Aí a mulher daquele senhor começa a ter um chilique, e começa a se bater e gritar e fazer um escândalo e tal, ou seja, é o defeito ali, um chilique feminino.
Aí o médico primeiro tentou segurar a mulher, para acalmar a mulher, só que nesse meio tempo a mulher ainda fez o seguinte, ainda pegou uma vela acesa, enquanto o marido estava tendo um espasmo, e botou na mão do marido, que obviamente não conseguiu se segurar, deixou a vela cair na roupa de cama e pegou fogo na roupa de cama. Aí enquanto o médico, o doutor Eugênio, teve que cuidar e pegou uma injeção para fazer a mulher parar quieta de fazer chilique, e depois teve que tirar ali o fogo que estava pegando na roupa de cama, o que aconteceu? O personagem, o paciente, morreu. Ou seja, era aquele tempo que ele precisava para salvar a vida do cara. Aí a mulher fez um chilique, botou fogo, botou uma vela acesa na mão do paciente, do marido dela, a vela caiu, pegou fogo na cama, então enquanto ele estava tentando controlar o chilique da mulher e tirar o fogo da roupa de cama do paciente, o paciente morreu. Essa foi a única personagem assim que me pareceu real, feminina, do Érico Veríssimo. Porque as outras todas são perfeitas, não tem defeito nenhum. Tudo é perfeição. Enquanto, no contraponto, o Érico Veríssimo, que não gostava de violência, os personagens homens todos são cheios de defeitos. Parece que o amor e o respeito violento que ele sente pela mulher, que é o que a gente vê na poesia do Rossini Berni, um respeito enorme pela mulher, ele tinha um respeito enorme pela mulher. Então, para ele, a mulher não podia ter defeito. Aquilo ali foi um caso, assim, um acaso que a mulher tivesse um defeito, que fez um chilique e redundou na morte do seu marido. Porque mulher, por Érico Veríssimo, é um ser perfeito, um ser sagrado, um ser glorificado, ou seja, a melhor coisa do mundo é a mulher. E a melhor coisa do mundo para ele eram os livros. E o Machado de Assis dizia, para a gente fazer uma coisa diferente do que faz aquelas coisinhas do Facebook. Aí coloca uma frasezinha bacana e coloca Aristóteles, Machado de Assis e tal, Sócrates. Ou seja, quase 100% das frasezinhas de Facebook são falsas, praticamente todas. Mas uma frase que eu tirei do livro Casa Velha, do Machado de Assis, 1985, por volta da página 58, 59, o Machado de Assis disse uma frase que para mim é a coisa mais importante, fora os filhos, né? Fora a família. Então, para o Érico Veríssimo, a literatura, os livros são a paz e a vida. Machado de Assis diz, 1885, o livro Casa Velha, página 58 talvez. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Quiser abrir um momento para algumas perguntas. Sim, tem uns 15 minutos ainda para fazer pergunta, 10, 15 minutos para fazer pergunta. Quem quiser fazer uma pergunta, então fiquem à vontade. Eu vou controlando aqui no nós no temos tempo aqui os amiguinhos. Interessante ter lido. Mas o que tu achou do Caminhos Cruzados? Olha, eu não gostei do livro. Eu era muito jovem quando eu li Caminhos Cruzados, ia ter 15, 16 anos. Me impactou muito. Eu me lembro até hoje que tinha uma situação, já esquecido. Claro, muito tempo. Claro. Eu me lembro que eu estava vendo a minha vida em Porto Alegre, entende? Inclusive tinha um caso que tem um negociante que fecha o negócio e vai para o Uruguai. Posso estar fantasiando, mas eu tenho uma lembrança vaga. E casualmente um colega meu, que era muito meu amigo, era uma grande empresa em Porto Alegre, tinha ido à falência e ele estava muito desesperado porque ia para o Uruguai. Então aquilo me deu uma identidade com o que eu via ao redor da cidade. Me impactou muito, muito mesmo. Isso que você disse, se o objetivo era impactar, eu era muito menino, mas eu fiquei impactado. E eu senti muito Porto Alegre. Depois, mais tarde, agora por isso que eu disse, eu vim a descobrir que se toma o 1935 como um marco, digamos assim, do começo dos anos dourados de Porto Alegre, que vai até 70. E que é marcado isso, a cidade se encontra com ela mesma, com caráter, com uma trama urbana. Ela não é mais uma cidadezinha de interior. E nisso o livro, como Os Ratos, também talvez sejam sintomáticos. É uma trama urbana. Eu achei Os Ratos melhor porque Os Ratos acaba... E tem um problema, é como acontece numa novela.
O crítico literário Maçô do Moisés diz assim, qual é a diferença do romance da novela? Aí o Maçô do Moisés diz, a novela é quando tu cria um problema, os ratos, vão pagar o leite, não tem dinheiro para pagar o leite. Aí tu vai criar um monte de obstáculos para tu tentar resolver aquele problema. Então tu leva o livro inteiro, que são 100 e poucas páginas, do Dionélio Machado, para resolver aquele problema, ou seja, como é que vai pagar o leiteiro no outro dia. Então ele vai em várias situações porque ele não tem um dinheirinho pequenininho ali para pagar o leiteiro, que é uma coisinha simples. Não resolve. Não, mas ele consegue o dinheirinho, põe em cima da... Ele põe em cima da... Depois de muitas escritorias para conseguir o dinheirinho, então ele consegue botar o dinheirinho, coloca o dinheirinho em cima do balcão e ele sonha que os ratos vão lá mastigar e comer o dinheirinho dele, mas ele sonhou. Então na realidade o dinheirinho estava lá, ele conseguiu o dinheirinho. Mas aquilo ali eu achei melhor, porque é um personagem principal, e esse personagem, e esse personagem principal vai lá resolver o probleminha lá de tentar conseguir o dinheirinho pro leite da família. Mas e o Caminhos Cruzados? Tem lá, o João Benévolo, e tem a dona não sei o que e tal, é um monte de personagem. É o desafio, né? É um desafio para o leitor. O desafio meio homem e o desafio consigo próprio, né? Que é sempre uma... Mas se bem que foi premiado, foi prêmio nacional. Jablonski já li em diversos lugares, né, que o gaúcho, esse do nosso imaginário pelo menos, é uma criação do Érico Veríssimo com o Capitão Rodrigo e do Paixão Cortes, né? Que o Paixão Cortes seria a personificação do Capitão Rodrigo do Érico Veríssimo, que o Capitão Rodrigo é aquele herói que está no imaginário de todo gaúcho, que se acha gaúcho e tal, né? É o Capitão Rodrigo. Buenas e me espalho, nos pequenos do Franche e nos fortes do detalhe. Nos grandes do detalhe e tal, mas o que acontece é assim, o gaúcho existe, como todos aqui sabem, né? Mas eu vou dizer igual, eventualmente como se aprende, aqui tem 2 formados em jornalismo, eu fiz metade da faculdade de jornalismo e trabalhei na imprensa no Jornal NH há 11 anos, em repórter de jornal, não do Jornal NH, mas aí trabalhei um pouco na editoria do Jornal NH e trabalhei no Jornal Exclusivo, que era do Grupo Editorial Sinos, e a gente fazia, inclusive trabalhei junto com o Luiz Gonzaga Lopes, que eu era chefe dele, inclusive, eu era chefe dele lá no Jornal Exclusivo, que era de economia, dentro do Grupo Editorial Sinos. E daí essas situações assim, no jornalismo se sabe, no Rio Grande do Sul nós temos o gaúcho brasileiro, no Uruguai existe o gaúcho do Prata, e na Argentina existe também o gaúcho, el gaúcho, uruguaio e argentino, tá? Muito bem. Tem um escritor uruguaio chamado Tomás de Matos, que escreveu um livro chamado Bernabé, Bernabé. Na época que eu ia muito para o Uruguai, eu fiquei 14 anos indo e voltando do Uruguai com enorme frequência, convivi com os uruguaios e tal. Naquela época, 1989, eu comprei, lançado na época, 1989, era a época que eu ia para o Uruguai, esse livro Bernabé, Bernabé, escrito pelo uruguaio Tomás de Matos, que diz assim, o gaúcho é coisa antiga, é bem antes do Érico Veríssimo. E o que era o gaúcho? O Bernabé, Bernabé, do Tomás de Matos, ele diz assim, o gaúcho era bandido, o gaúcho era a mesma coisa que o jagunço do Nordeste. O jagunço é um bandido, e o gaúcho era bandido também. Então, foi feita uma lei, eu acho que a Guerra Cisplatina, se eu não me engano, foi 1825 a 1828. Foi feita uma lei por volta assim, desse ano, por volta dessa época, mais ou menos, dizendo assim, o gaúcho fazia o seguinte, ele andava, se ele queria comer alguma coisa, ele entrava numa estância, matava os donos da estância, eram guerreiros, pegavam uma vaca, matava a vaca, fazia um churrasco, daí comia ali na hora, pegava o resto da carne, salgava, fazia um charque e levava consigo. E se ele quisesse namorar uma mulher, ele ia lá na estância, matava o dono da estância, estuprava todas as mulheres, pronto, namorou. Levava uma na garupa. Ou levava uma na garupa como uma escrava sexual e tal. Às vezes até, eventualmente, o Paulo Weinberg, eu acho que isso é um absurdo, mas pode eventualmente... Bom, não vou nem dizer, o que eu acho um absurdo não vou dizer. Paulo Weinberg é um grande escritor nosso,
escritor maravilhoso e tal, mas ele falou alguma coisa com relação ao estupro com a qual eu não concordo, então deixa pra lá. Mas aí o que acaba acontecendo? O gaúcho, foi feita uma lei por essa época para que o gaúcho parasse de fazer isso. Ou ele entrava no exército do seu país, Brasil, Argentina ou Uruguai, ou ele passava a trabalhar como um peão de estância. Quem disse isso foi o escritor uruguaio Tomás de Matos, no livro Bernabé, 1989. Ou ele seria morto. Seria morto. Então daí o gaúcho passou pelo menos 100 anos com esse bandidão, e daí foram agrupando gaúchos. Olha, ou tu vem trabalhar no exército, tu vai ser soldado nas guerras, ou tu vai ser peão de fazenda, ou tu vai ser morto. Aí foram fazendo, domesticando. Talvez só nos casos de Romualdo, contos gauchescos, do João Simões Lopes Neto, 1912, 13, que o gaúcho passou a ter uma outra conotação. Ele passou a ser outro gaúcho, passou a ser um nascido no Rio Grande do Sul. Porque daí o gaúcho anterior era um gaúcho violento, bandidão, assassino. E agora tem só mais uma informação, que o Uruguai dizia assim, e eu quando li, eu tinha 19 anos esse livro, mas eu me lembro bem do livro, daí o gaúcho do Rio Grande do Sul era bom de briga pra caramba e os uruguaios argentinos tinham medo. Tinham medo. Vão enfrentar os brasileiros? Não, brasileiro não, a gente enfrenta os argentinos. A gente enfrenta uma brasileira, não, eles tinham medo. Então, gaúcho era gaúcho do Rio Grande do Sul era bom de briga pra caramba. Jablonski, eu acho que isso é verdade, porque mesmo na Revolução Farroupilha, ou aqui no período republicano, embora houvesse uma grande controvérsia interna, a elite política se denominava rio-grandense. Gaúcho ainda não era assimilado como, digamos assim, uma identidade regional. Isso vai acontecer exatamente ao longo do século XX. Isso é verdade. E sobre a coragem, é bom lembrar aquele depoimento do Garibaldi, que ele leva para o Alexandre Dumas, que é um livro, né, que é da biografia dele, no qual ele diz que se tivesse na Itália um batalhão como ele teve de gaúchos, ele não libertava só a Itália, ele libertava a Europa. Está escrito, é um livro. Os gaúchos são... Para confirmar o que você o que diz eram bom de briga, eram invencíveis, tinham coragem, iam para cima e gostavam de pau mesmo, peleia. Aí o Érico Veríssimo, que não gostava de violência, e mesmo assim ele escreveu o suprassumo do gaúcho, que é o Capitão Rodrigo. Ou seja, que é bom de briga, que ele adora porrada, e ainda ficava dizendo assim, gaúcho que então eu vou morrer lutando, não vou morrer numa cama, eu vou morrer na briga, na porrada. E o Érico Veríssimo não gostava de porrada, não gostava de briga. O que é uma coisa curiosa, né? Coisa interessante. Mas o senhor ia falar. Fazer um comentário. É interessante essa colocação, porque na verdade, na origem do gaúcho, que vem mais ou menos da origem indígena, dos indígenas que povoavam a terra, o gaúcho era uma pátria. Tu deixou bem claro que tinha o gaúcho uruguaio, o gaúcho argentino, o gaúcho do Rio Grande do Sul. Na verdade, a identidade surgiu mais tarde, mas inicialmente eles eram índios apátridas. Então essa figura do índio vem muito com a origem do gaúcho. Mas eu queria fazer um comentário que você falou ano passado aí, que eu achei muito interessante, que é a relação do Érico Veríssimo com o Luiz Fernando Veríssimo. E eu assisti recentemente um documentário, se não me engano foi na TV Cultura, não tenho certeza. Recentemente, assisti faz um mês, 2 meses aí, sobre os 100 anos do Érico Veríssimo. Achei até uma coisa assim, meio pesada, porque passa muito tempo no documentário, não sei se os colegas viram, passa muito tempo no documentário, o Érico Veríssimo na casa dele, na Vila de Oliveira, o Luciano Veríssimo, e muito parado, assim, já numa fase que ele estava mais devagar, então o documentário ele fica ali na mesa dele. Eu vou resgatar isso aí, porque é muito interessante esse documentário, passou na TV. Eu queria ver, mas eu não consegui. Mas chegou a ver a história? Não, eu sei que existe um documentário, mas não cheguei a ver. Então, Luiz Fernando, nós vamos passar aqui no nosso programa. Esse documentário. Excelente. Mas como é que eu vejo? Por aqui. Mas esse documentário, no começo me chocou um pouco, porque pega uma fase dele já mais adoentado, o Luiz Fernando, então aí tem uma cena que ele está ali na biblioteca dele,
meio parado, aí vem uma netinha brincar uma coisa com ele meio que não percebe bem, então uma coisa achei meio depressivo, assim. Mas pelo que disse o Érico Veríssimo, já desde o solo de clarineta, ele era o solitário mudo, o mudinho solitário, exatamente. Era o apelido dele. E nesse documentário, o pai dizia mudinho solitário. E nesse documentário, em determinados momentos, um jornalista entrevista o Luciano Veríssimo, e ele faz uma pergunta sobre a relação dele com o pai e pergunta o que vocês conversavam. E o Luciano diz assim, nunca sobre literatura. Nunca conversaram sobre literatura. O próprio... Dois brilhantes, dois estilos bem... realmente eu posso. Claro, eu não posso dizer que era amigo do Luciano Veríssimo, não é verdade. Mas eu não conversava, mas eu conversei com ele várias vezes. A primeira vez, eu mandei um livro de contos pro Luciano Veríssimo e ele escreveu me elogiando e tal. Obviamente mentindo, né? Porque na verdade ele queria só dar um gurizão e tal, eu tinha 19 anos e só para incentivar, né? Uma outra vez quando eu fui jornalista lá no Grupo Editorial Sinos, lá no Novo Hamburgo, aí eu era líder de alguma coisa, nem lembro mais, né? Aquelas coisas assim de jornalista que organiza as palestras, organiza as coisas pros colegas lá, eu fui eleito alguma coisa lá que eu não me lembro o que era. Aí eu levei o Moacir Sclero para dar uma palestra, levei o Luciano Veríssimo e levei um monte de escritor importante para dar palestra. Quando eu levei o Luciano Veríssimo, ele falou, foi bem simpático e tal, mas ele comentou assim, olha, com o pai não falava de literatura, mas ele se sentia constrangido, porque o Luciano Veríssimo também era escritor, ele também queria ser escritor, ele também queria viver de literatura, como viveu de literatura, mas... O Luciano Veríssimo, ele se sentia acuado porque o pai era gigante. O pai chegou a dar uma declaração que foi aplaudido de pé em Portugal, numa conferência, que perguntaram assim, quem é o mais famoso no Brasil, o escritor mais famoso? Por tudo que eu li no solo de clarineta, disparado o Érico Veríssimo, o mais famoso. Teve alguém que disse, foi lá na entrega do prêmio da academia, teve um intelectual que disse assim, o pai e o filho foram tão famosos. Não foram tão famosos. Ninguém chegou perto do Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo era muito famoso, era muito conhecido no mundo todo, dava conferência no mundo todo. O Luciano Veríssimo era muito conhecido no Brasil e tal, mas não chegou nem o dedão do pé do pai. Aí o Érico Veríssimo, todo mundo estava esperando o cara se autoproclamar. Não, eu sou desconhecido. Dava conferência no mundo inteiro, todo mundo pedia para ele dar conferência no mundo todo. Não, o famoso mesmo é Jorge Amado. Aí os caras levantaram e aplaudiram. Daí, aplaudiram o cara por ser bonito, de fazer uma humildade, assim. Aí o Luciano Veríssimo se sentia constrangido, ele queria fazer literatura também, mas o pai era gigantesco, o pai era o melhor de todos. Talvez deve ter sido realmente o melhor prosador da história do Rio Grande do Sul, disparado. Uma pergunta, esses aspectos aí que você nos trouxe hoje, você já tem isso escrito? Não, eu estou na minha cabeça. Se tivesse, eu queria que desse para a gente rever um pouco, né? Não, é só na minha cabeça. Só antes do De Grazia fazer a pergunta dele, eu quero aproveitar o gancho. Na segunda quinta-feira de abril, às 16 horas, aqui na academia, nós vamos projetar o filme Vida e Obra do Érico Veríssimo. E depois vai ter um debate do Érico Veríssimo. E depois vai ter um debate com o acadêmico Alcir Chauich, nosso colega. E na segunda quinta-feira de maio, às 17 horas, nós vamos projetar aqui na academia esse documentário do Luciano Veríssimo. E depois vai ter um debate com a Luzimar Strick, que é a diretora do documentário, e um grupo de humoristas que faziam parte do grupo do Érico. Então, na segunda quinta de abril,